Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Maria Luísa, sou delegada no Rio de Janeiro. Estou aqui com esse projeto, com Escola até Aprovação, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse novo julgado que a gente teve do Supremo Tribunal Federal acerca da regulamentação das redes, né, que é um tema que já vem sendo comentado. Inclusive, eu já fiz até umas operações em que eu sou questionada sobre a importância da regulamentação das redes, e vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão quando chegar no momento, falar como isso, né, se intercala com a minha rotina como delegada, mas é um tema muito importante, um tema que está muito em voga e eu acredito que possa ser alvo de cobrança para vocês. O tema, o STF, né, o pronunciamento do STF, foi em relação ao artigo 19 da Lei 12.965 de 2014, que é o famoso Marco Civil da Internet. Né, por meio dos recursos extraordinários 1.037.396 e 1.057.258, o STF julgou em dois temas de repercussão geral a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que é, o que quer dizer, como era, como passou a ser, o que representa isso? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele não foi alterado, né? Em termos legislativos, ele não houve essa alteração. Foi uma consideração do Supremo Tribunal Federal de que existe uma omissão parcial nesse artigo em razão de uma questão progressiva. Então, é o que a gente considera a inconstitucionalidade progressiva. O que isso significa? Que no momento em que essa lei foi editada, ela amparava de forma suficiente os bens jurídicos tutelados lá em 2014. Só que hoje, com o advento da internet, com o advento dessa viralização que é possível de se ter por meio das redes sociais e por outros sites, né, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a forma em que o artigo, que a responsabilização desses sites e desses aplicativos acontece, ela não é suficiente, portanto, há uma progressão na realidade que tornou essa norma inconstitucional. Então, vamos lá. Como era o que o artigo 19 diz basicamente? Esse artigo 19, ele trata do sistema de Juris, Notice and Takedown. O que isso significa? A partir do momento em que uma pessoa sentir que existe uma publicação ou um anúncio, alguma difusão de algum conteúdo que seja ofensivo a si próprio ou a uma coletividade, ele vai ter que entrar com uma ação judicial para que o juiz entenda e profira uma ordem judicial para que esse provedor de aplicação, né? O que é esse provedor de aplicação? São justamente esses sites e aplicativos, Facebook, Instagram, mais esses que a gente normalmente fala em termos de responsabilização, para que esses provedores de aplicação sejam obrigados a retirar esse conteúdo. Por quê? Entende-se que, se fosse necessário que essa própria rede ou as pessoas que lá trabalham tivessem que fazer esse juízo de valor, isso seria muito subjetivo. Então, nessa época, na época de 2014, ficou entendido que a regra geral do Marco Civil da Internet é que, para a retirada de alguma publicação, é necessário que haja uma ordem judicial. E aí, como é a responsabilização? A responsabilização, ela acontece a partir do momento em que essa empresa ela é notificada dessa ordem judicial e deixa de agir. Então, ela se omite dentro da sua obrigação de retirada daquele conteúdo, motivo pelo qual ela passa a ter que responder civilmente por isso, pagar a indenização e além da remoção dos conteúdos. No entanto, o artigo 21 dessa lei do Marco Civil da Internet, ela traz a hipótese de violação da intimidade mediante a publicação de cenas de nudez ou pornográficas sem o consentimento da pessoa que está sendo exposta. Nesse caso, que é a exceção até hoje,
é aplicado, né, o sistema de Notice and Takedown, que significa o quê? É uma notificação extrajudicial que atualmente se faz simplesmente pela notificação dentro da própria plataforma. Então, a partir do momento em que você informa a rede que existe aquele conteúdo ofensivo, em se tratando de divulgação não autorizada de cena de nudez ou pornográfica, a empresa ela é obrigada a retirar, independentemente de ordem judicial. Se não o fizer, ela vai ser responsabilizada em danos morais, em danos materiais, além da necessidade da remoção do conteúdo. No entanto, o que ficou decidido a partir do julgamento desses dois recursos extraordinários? Não foi compreendido como suficiente que a regra do Notice and Takedown, prevista por esse artigo 21, fosse aplicado só para essa hipótese. Para a hipótese de nudez e cena pornográfica divulgada sem autorização. Esse bem jurídico, isoladamente, não foi entendido como o único a ser tutelado de forma mais célere, né? Simplesmente pela notificação extrajudicial. O que o STF entendeu? Que de forma progressiva passaram a existir novos bens jurídicos que merecem ser tutelados de forma mais célere, cujo sistema a ser aplicado há de ser o Notice and Takedown. Quais são esses bens jurídicos? São condutas e atos antidemocráticos, em que alguns dos artigos dos crimes previstos pelo Código Penal são enumerados. Trata-se de um rol taxativo, é importante que isso seja dito. Então, não há de ser feita uma aplicação ampliada de outros tipos penais. Os tipos penais a serem tutelados por meio desse sistema de Notice and Takedown, eles estão especificados na decisão e trata-se de um rol taxativo. Terrorismo e atos preparatórios ao terrorismo, que também são previstos na lei de terrorismo. Induzimento e instigação à automutilação e ao suicídio. Racismo, inclusive, de acordo com a anterior decisão do STF, que ampliou a aplicação para os atos homotransfóbicos. Crimes relacionados à misoginia, né, crimes contra a mulher relacionados à questão de gênero, violência contra a mulher, especificamente em relação à sua condição de mulher. Crimes sexuais contra criança e adolescente, aí diversos daqueles que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, 240, 241, ABC, tal, todos eles relacionados à pornografia contra criança e adolescente, e também o tráfico de pessoas, com o artigo 149-A do Código Penal. São bens jurídicos que foram entendidos pelo STF como dignos de tutela pelo sistema do Notice and Takedown. E a partir de então, o que a gente vai ter em termos de responsabilização? Duas questões há de ser consideradas. Primeiro, a condição desse sistema de replicação em massa de conteúdo, em que algum conteúdo ele venha a ser divulgado de forma ampla, ou seja, essa viralização de algum conteúdo, entende-se que nesse caso de viralização de conteúdo, as empresas elas vão ser responsabilizadas em caso de falha sistêmica. O que é falha sistêmica, de acordo com a decisão do STF? Basicamente, que não tenham sido promovidos pela empresa algum tipo de algoritmo apto a detectar esse tipo de replicação em massa desse conteúdo ofensivo, não tenha sido capaz de detectar a ofensividade desse conteúdo que está sendo divulgado em massa. Então, em relação à divulgação massiva de conteúdo, as redes, né, os aplicativos, eles têm que ser capazes de desenvolver um algoritmo capaz de identificar que estão sendo replicados esses conteúdos ofensivos, sob pena de responsabilização. Em segundo, em relação aos atos isolados, em que a pessoa venha a informar especificamente em relação a esse ato, aí vai ser aplicada essa regra do Notice and Takedown, como eu disse para vocês. Outras questões específicas foram trazidas acerca desse tema, é que
essa decisão não se aplica no caso de relações interpessoais, ou seja, e-mail, Google Teams na hora que você... reuniões pessoais, salas fechadas de grupo e aplicativos de mensageria. Não, essa decisão não vai se aplicar, porque não existe essa difusão em massa. Nesse caso, é o que eu digo que se intercala com a minha profissão. Eu atuei recentemente em alguns casos em que no aplicativo Discord havia a prática de diversas ações criminosas por parte de adolescentes e jovens adultos. E nessas conversas, nessas calls do Discord, eles fazem diversos tipos de práticas criminosas, maus tratos a animais, induzimento à automutilação, muitas vezes. Então, a minha esperança era que nessa decisão a gente pudesse estar abarcado por isso, mas nessas relações, conexões interpessoais de aplicativos de vídeo, de conversas privadas, isso não vai ser aplicado, tá bom? E outra coisa, os crimes contra a honra, como a gente trouxe aqui, não estão abarcados por essa decisão. Nos crimes contra a honra, continua sendo necessária a autorização, a ordem judicial para que a plataforma retire o conteúdo. Outra coisa importante é que essa decisão só vai passar a fazer efeito a partir de agora, né? Não se aplica aos casos pretéritos. Outro destaque é que o STF apontou de forma precisa de que não se trata de responsabilidade objetiva. É necessário ainda que se afira a culpa ou dolo da plataforma para que ela possa ser responsabilizada subsidiariamente. Tá? É uma responsabilidade subsidiária, ou seja, primeiramente, quem há de ser demandado é quem tiver feito o ato e por muitas vezes essa identificação ela é complexa, portanto, foi entendido que a plataforma há de responder subsidiariamente nesses casos. E também outra coisa que foi destaque, que é um ponto também de estudo pra gente, é que essa sentença se caracteriza como uma sentença de apelo. Tá abarcada dentro das sentenças transitivas que podem ser proferidas, né, pelas cortes. E tanto a inconstitucionalidade por progressão quanto essa sentença de apelo fazem parte de um nicho de estudo que é muito interessante de ser feito, que são essas sentenças transitivas, e o que isso significa? Que não é uma sentença específica, que ela tem uma interlocução com o legislativo, em que o STF ele apela para que o legislador faça uma alteração legislativa de forma a que esses bens jurídicos passem a ser tutelados por lei, não simplesmente por essa decisão do STF, perdão. Então é isso, gente. Basicamente, esse é um pontapé inicial. Espero que tenha dado uma visão ampla para vocês. É imprescindível que vocês façam a leitura do julgado. Não é muito grande, são 14 teses, mas elas são bem explicativas. E só para vocês terem um direcionamento em relação a isso, eu espero que tenha ajudado. No que precisarem, a gente está aqui.